No último dia de Supremo Concílio, a definição das novas lideranças da Igreja Presbiteriana do Brasil. Modelo de evangelização da IP Manaus desperta o interesse de pastores de todo o país. O trabalho da SAF no maior encontro da denominação. E ainda, a despedida de um boletim de notícias marcado pela fidelidade de Deus, pelo serviço e pela informação. Eu sou Raquel Albuquerque e hoje é sábado, 1º de agosto. O Boletim Supremo começa agora. A reunião ordinária do Supremo Concílio entrou na reta final, com a definição de novas lideranças da Igreja Presbiteriana do Brasil. A repórter Jéssica Salomão acompanhou os trabalhos. Raquel, é isso mesmo. Ao longo das últimas sessões, o plenário concluiu uma série de eleições, incluindo a definição dos novos secretários nacionais de diferentes áreas de trabalho da IPB. Para a Secretaria Nacional do Trabalho da Infância, foi eleito o reverendo Vinícius Rangel. É uma alegria, uma satisfação. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de servir ao Senhor Jesus, servir as crianças na nossa denominação Igreja Presbiteriana do Brasil, na Secretaria Nacional do Trabalho da Infância, da IPB. Já o reverendo Esdras Emerson de Souza continua à frente da Secretaria Nacional do Trabalho e da Adolescência. Heloísa Helena Alves foi eleita secretária nacional do Trabalho Feminino. O presbítero Paulo Roberto da Flon assume a Secretaria Nacional do Trabalho Masculino, enquanto o presbítero Mateus Souza ficará à frente da Secretaria Nacional do Trabalho da Mocidade. O plenário elegeu ainda o reverendo Reginaldo Pinho Borges como secretário nacional da Pessoa Idosa e o reverendo Edson Fernandes como secretário nacional de Apoio Pastoral. Para compor o Conselho de Curadores do Instituto Presbiteriano Mackenzie, foram eleitos como titulares reverendo Paulo César Diniz, pastor auxiliar da IP Manaus, reverendo Roberto Brasileiro, presbítero Ernesto Herrera, presbítero Renato Silva, presbítero Antônio César Freitas. O reverendo Juarez Marcondes e o reverendo Robinson Grangeiro já são membros natos da instituição. A relação completa dos eleitos e das demais deliberações do dia estão disponíveis para consulta no aplicativo iCalvinos. Jéssica Salomão para o Boletim Supremo. A experiência da Igreja Presbiteriana de Manaus na evangelização e no discipulado foi compartilhada durante o Supremo Concílio. Reunida no livro Manual das Estações, O Crescimento Orgânico da Igreja, a estratégia apresenta um modelo voltado às missões urbanas e à formação de novos discípulos. O conteúdo foi escrito pelo reverendo Francisco Chaves dos Santos, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Manaus. No livro Manual das Estações, O Crescimento Orgânico da Igreja, o autor apresenta uma estratégia desenvolvida ao longo de mais de 20 anos de pesquisa e estudos sobre a estrutura organizacional de igrejas evangélicas. O trabalho resultou em um programa de evangelização e discipulado organizado em etapas, com o objetivo de fortalecer o crescimento saudável e a formação de novos discípulos. A obra apresenta a chamada Pedagogia das Estações, um método que organiza cada etapa do processo de evangelização e discipulado, que favorece o crescimento nas igrejas, tanto em qualidade quanto em número de discípulos. É um privilégio conversar com colegas, com pastores e presbíteros, compartilhando a visão da Igreja Presbiteriana de Manaus. E nós cremos que isso é um ponto de partida para replicar esta visão, essa forma, essa ferramenta para outras igrejas, para outros pastores. A obra despertou o interesse de diversos conciliares, que conheceram de perto a experiência desenvolvida em Manaus. É relevante para nós que estamos participando desse evento conhecer tudo que está se passando aqui e, na medida do possível, a gente absorver os princípios da filosofia de trabalho, da cultura de trabalho da IP Manaus, para, naquilo for possível, nós aplicarmos também nas nossas igrejas. A literatura está disponível na livraria da Igreja Presbiteriana de Manaus. Enquanto as decisões estavam sendo tomadas no plenário do Supremo Concílio, centenas de mulheres da SAF desempenhavam um papel essencial nos bastidores do evento. A vice-presidente da SAF Amazonas,
Jerusa Nadaf afirmou que a troca de ideias com a Confederação Nacional da Sociedade Auxiliadora Feminina impulsiona o trabalho desenvolvido nas igrejas locais. A nossa igreja, glória a Deus por isso, é muito receptiva ao trabalho feminino. E nós nos sentimos cuidadas e protegidas, né, pelo Supremo Concílio quando ele edita normas que estabelecem as atuações femininas dentro do presbiterianismo. Isso nos traz assim alento e alegria e orgulho de sermos presbiterianas. O trabalho nos bastidores do Supremo Concílio fortaleceu laços entre mulheres que compartilham do mesmo propósito. Essa convivência permitiu sonhar com a perspectiva de celebrar os 142 anos da Confederação Nacional das SAFs aqui em Manaus. É um prazer muito grande termos sido escolhidas, né, para comemorar os 142 anos da Confederação Nacional das SAFs. Será um culto em ações de graças no dia 7 de novembro. É o mesmo dia da Feira da Amizade que nós realizamos já há 42 anos. Reforçando o trabalho feminino das mulheres amazonenses, a presidente nacional da SAF, Ana Maria Prado, falou sobre o serviço e o papel da igreja local na missão da denominação em todo o Brasil. A SAF é uma só em todo o Brasil. Todo canto a SAF é uma só, seja pequena, média ou grande. É aquela carinho, aquele coração de mãe, aquela intercessora, aquela ajudadora, aquela cooperadora na obra do Senhor. A Expo Supremo também foi palco para a apresentação do livro O Fator Éfeso, escrito pelo reverendo Robson Grangeiro, secretário executivo do Supremo Concílio. A obra propõe um modelo bíblico de plantação de igrejas fundamentado na formação intencional de lideranças locais. Com base no livro de Atos, especialmente no discurso do apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso, o autor defende que evangelização, discipulado e formação de líderes devem caminhar juntos desde o início do trabalho missionário, contribuindo para o desenvolvimento de igrejas saudáveis, maduras e autossustentáveis. Os conciliares tiveram a oportunidade de receber o conteúdo assinado pelo autor. Uma pesquisa que foi feita de maneira muito séria, acadêmica, e que fala sobre a importância do discipulado para a formação de líderes numa igreja. Ele também está sendo comentado, compartilhado nas redes sociais, e tudo isso tem despertado que pessoas conheçam um pouco mais do Evangelho e da obra missionária. A soberania de Deus e a esperança em Cristo diante dos desafios da vida foram o foco do devocional que abriu a programação de hoje do Supremo Concílio. Os detalhes com Luciana Cardoso. Raquel, o devocional de hoje foi ministrado pelo reverendo Daniel Alves, da Igreja Presbiteriana de Canoas, no Rio Grande do Sul, com base em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 7 a 13. E nós queremos, inclusive, ilustrar isso através do que Deus fez conosco lá no Rio Grande do Sul, há 2 anos atrás, por ocasião das terríveis tragédias que vocês bem acompanharam, nos ajudaram, oraram por nós. Então a gente vai poder dar um testemunho disso também, mostrando que Deus usa igrejas pequenas, como a igreja de Filadélfia, mas uma igreja que foi fiel, e Deus disse que ia abrir uma porta e ninguém iria fechar. A mensagem do Evangelho ultrapassou as paredes do templo e alcançou milhares de pessoas no Supremo Concílio. Nas redes sociais da IP Manaus, o público registrou mensagens de gratidão e edificação. As transmissões ao vivo fizeram o Supremo Concílio ultrapassar as fronteiras. Os comentários revelam um público conectado de norte a sul do país, com mensagens enviadas de diversos estados. O @Temafra disse: muitas coisas acontecendo, que Deus conduza seus servos nas tomadas de decisões. O registro histórico feito pela IP Manaus é importante para manter a visão
e encorajar diante dos desafios, lembrando do sustento de Deus para conosco. Deus abençoe todas as frentes envolvidas. O @Cássia Sans digitou: orando pelos irmãos daqui de Jundiaí, São Paulo. Quanto aos trabalhos de cobertura nas multiplataformas, o @Roger Lopes elogiou e escreveu: que cobertura! Uau! Parabéns pela imensa qualidade, excelência pura. Que Deus continue derramando ricas bênçãos sobre nossa amada IPB e sobre todo o povo amado e escolhido por Deus, antes da fundação do mundo. De Jundiaí, de Piraí, no Rio de Janeiro, o reverendo Otávio Souza agradeceu pela oportunidade de acompanhar a programação e conhecer o trabalho realizado pela IP Manaus. @César Braz disse: puxa, isso é literalmente um jornal. Parabéns. @E Correia declarou: que jornal maravilhoso. Dá uma ótima noção dos acontecimentos no Supremo. Sou membro da Igreja Presbiteriana em Valinhos, São Paulo. O @Pastor Petrônio Fernandes digitou: excelente trabalho, vocês estão de parabéns. É bonito ver o povo de Deus trabalhando com excelência. A programação também alcançou espectadores fora do Brasil, com participações do Líbano, Angola e Tailândia. Da África, @Feliciano 2023 participou dizendo: diretamente de Angola, só lhe deu glória. Ao acompanhar o devocional da manhã no Brasil, @Tabata Mori, diretamente do continente asiático, disse: boa noite, daqui de Tailândia. O alcance mostra como a tecnologia tem aproximado a igreja e levado a mensagem do Evangelho a diferentes lugares do Brasil e do mundo. E a mensagem de uma canção que atravessa gerações também cruzou fronteiras durante o Supremo Concílio. O Dia da Vitória, escrita há mais de 40 anos, ganhou uma versão na língua indígena tucano e emocionou o próprio compositor. Raquel, olha só o comentário que chegou em uma das lives do Conexão Supremo. Queridos de Deus, me fizeram chorar aqui em São Paulo. Não imaginava um dia ouvir o Dia da Vitória na língua indígena. Transmitam meus agradecimentos a todos. Que alegria, que emoção. Essa mensagem é de Vavá Rodrigues, compositor da canção que há mais de 4 décadas fala do encontro tão aguardado do cristão com o seu Salvador e que esta semana foi apresentada na língua indígena tucano. Os representantes de 6 etnias que vivem em São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas, cantavam na língua tradicional, enquanto do outro lado da tela, em São Paulo, Vavá relembrava como compôs um dos clássicos da música cristã. O Dia da Vitória que nasceu entre 1983 e 84 e começou pelo final. Eu tinha a última frase: e toda lágrima do meu olhar ele enxugará. Sabia que eu queria uma música latino-americana, inspirada no livro de Apocalipse, uma música com base nas coisas que eu ouvia na época. A música latina havia varrido a música brasileira e eu ouvia muito, tocava os instrumentos todos. E assim nasceu o Dia da Vitória, despretensiosamente. Ao longo dos anos, o Dia da Vitória foi gravada por diferentes intérpretes e passou a fazer parte do repertório de igrejas em todo o país. Mas, para quem escreveu a canção, essa versão trouxe um significado novo. A esperança da volta de Jesus, transformada em música na década de 80, atravessou gerações, distâncias e fronteiras linguísticas. Hoje eu sou muito grato a Deus porque Ele me concedeu estar vivo para ver e ouvir o Dia da Vitória cantada na língua indígena. Vocês não imaginam como eu fiquei feliz e muito emocionado e muito grato a Deus por tudo. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Manaus, que o ministério de vocês floresça cada dia mais. E contem comigo quando precisar de canções. Eu continuo na ativa, tocando e cantando, porque é para isso que eu fui chamado. Deus abençoe a todos.
Deus foi fiel em cada dia desta jornada. Em cada culto, em cada sessão plenária e em cada ato de serviço, contemplamos a graça do Senhor e a sua boa mão conduzindo a sua igreja. Com profunda gratidão a Deus, a Igreja Presbiteriana de Manaus celebra o privilégio de ter recebido a 41ª reunião ordinária do Supremo Concílio, reconhecendo que toda honra, toda glória e toda graça pertencem ao Senhor. Foram dias marcados pela presença de Deus, pela comunhão, decisões importantes, a adoração, serviço e o fortalecimento da missão da igreja. Meus amados, quando a gente quer expressar gratidão, a gente expressa dizendo tudo é para o Senhor. A nossa gratidão profunda à Igreja de Manaus, aos voluntários, quando eu observo que houve uma integração total da igreja, houve uma entrega da igreja ao Supremo Concílio. Então, um abraço de coração, um beijo no coração de cada irmão, de cada irmã. Lá no fundo mesmo, nós queremos dizer, alegria no Senhor. Os números refletem a dimensão desse encontro histórico. 1.584 deputados, 192 visitantes, mais de 600 voluntários. Para a Igreja de Manaus, gratidão. É uma bênção a gente estar aqui, nessas instalações que vão se compondo com um gigantismo verdadeiro, e vocês acolheram a gente com muito carinho, do meu coração para o coração da Igreja Presbiteriana de Manaus, apenas a gratidão. Deus abençoe a toda a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Nossa comunicação também alcançou resultados expressivos. Mais de 3 milhões de visualizações no Instagram, mais de 1 milhão no Facebook, mais de 100 mil no YouTube. 46 matérias jornalísticas produzidas, 6 boletins Supremo no ar, 26 episódios do podcast Central do Concílio, 8 transmissões ao vivo de cultos e devocionais. Cada vez que a gente posta algo intencionalmente na rede social, toda vez que a gente curte, compartilha, a gente está ocupando espaço, aumentando a nossa banquinha nessa feira virtual e oferecendo o que há de melhor para o coração humano, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nada disso seria possível sem a boa mão do Senhor e o trabalho incansável e amoroso dos nossos voluntários. Nós queremos louvar porque todos se engajaram, se comprometeram, toda a igreja, com todo o processo da 41ª reunião ordinária do Supremo Concílio. E queremos dizer também a alegria que nós tivemos de receber os deputados, os representantes da nossa igreja pelos rincões do nosso Brasil. Deus abençoe, vocês sempre serão amados e queridos dessa igreja. Mais do que números, levamos conosco a certeza de que Deus conduziu cada momento deste Supremo Concílio. Nossa gratidão. Rendemos graças ao Senhor que nos sustentou em cada etapa, nos concedeu unidade, sabedoria e renovou em nós o compromisso com a expansão do seu reino. Até o próximo Supremo Concílio, confiantes de que até aqui nos ajudou o Senhor. E assim encerramos o nosso Boletim Supremo, uma produção exclusiva da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia.
Produção essa planejada há mais de um ano, começando pelo resgate histórico da nossa denominação até a cobertura factual da reunião ordinária. Foram dias intensos marcados pela fidelidade de Deus, pelo trabalho de muitas mãos. E eu vou terminar esse boletim de maneira diferente, mostrando parte da nossa equipe de comunicação. Nos encontramos sempre aqui, nos canais oficiais da IP Manaus.